E aí, pessoal, beleza? Pensa comigo, de que adianta ter um site recheado de conteúdo incrível se ninguém consegue achar o que procura? Pois é, hoje a gente vai falar sobre como destravar esse tesouro e garantir que seu público encontre exatamente o que precisa. Bora lá? Essa pergunta aqui é séria, viu? Pensa em todo o trabalho que você tem para criar posts, cadastrar produtos, enfim, para encher seu site de coisas boas. Se o usuário entra e se sente num labirinto sem conseguir achar nada, todo esse esforço vai por água abaixo. E olha, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Exato. É o que a gente pode chamar de labirinto de conteúdo. Sabe, o problema do excesso de escolha? Quando tem coisa demais e filtro de menos, a pessoa simplesmente fica perdida. Essa analogia de procurar uma casa é perfeita. Pensa bem, você não entra num site de imóveis e começa a rolar a página com todos os anúncios da cidade, né? Claro que não. Você vai direto nos filtros. Quero 3 quartos, nessa faixa de preço, nesse bairro. A gente precisa desses atalhos para não enlouquecer. E quando não tem esses atalhos, o que acontece? Frustração pura. A pessoa clica, clica, não acha nada e simplesmente desiste, vai embora. E aquele seu tesouro fica lá, enterradão, sem ninguém para encontrar. Ok, mas calma. Nem tudo está perdido. Para nossa sorte, existe uma solução super elegante e inteligente para esse problema. E o nome dela é pesquisa facetada. Olha, o nome pesquisa facetada pode até soar meio complicado, mas a ideia na verdade, é genial de tão simples. Pensa assim, é um sistema onde os filtros são espertos. Cada vez que você escolhe uma opção, os outros filtros se atualizam para te mostrar só o que ainda faz sentido. Quer ver como funciona? Vamos pegar o exemplo da loja de camisetas. Primeiro passo, você clica na cor vermelho. O que acontece em seguida? Na mesma hora, o filtro de tamanho muda. Se não tiver mais camiseta vermelha no tamanho G, a opção G simplesmente some dali. E aí você refina ainda mais, sem nunca cair naquela página frustrante de nenhum resultado encontrado. É essa a mágica. Sacou? Esse é o ponto-chave. Os filtros não são bobos, eles conversam entre si, são dinâmicos. Eles te guiam pela mão, mostrando só os caminhos que realmente levam a algum lugar. Tá, legal. A ideia é incrível. Mas como a gente coloca isso para funcionar num site WordPress? Bom, é aí que a estrela do nosso papo de hoje aparece, o plugin Search and Filter. E olha só que legal a história por trás dele. O criador, o Ross Mursali, disse basicamente: eu fiz isso porque eu mesmo precisava e não achava nada que resolvesse meu problema de um jeito fácil. Sabe aquela história clássica de coçar a própria coceira? Para mim, isso diz muito. Significa que nasceu de uma necessidade real, o que já dá uma baita credibilidade. E não pense que é um plugin que surgiu ontem. O Search and Filter tem mais de 10 anos de estrada. Começou com uma versão gratuita, depois veio a Pro e hoje é um negócio super maduro. Isso significa estabilidade, confiabilidade, algo que a gente valoriza muito, né? Beleza, agora vamos falar de um ponto que eu acho crucial, a integração. Como ele funciona com as ferramentas que a gente já usa. Então, o legal é que ele se adapta. Se você usa o editor de blocos do WordPress, o Gutenberg, a experiência é fantástica. Você monta o formulário de busca todo ali, dentro da página, de forma nativa. Agora, se você é do time dos page builders como Elementor ou Bricks, sem problemas. Você monta o formulário lá no painel de admin do plugin e depois só arrasta o widget para sua página. Funciona perfeitamente nos dois casos, mas a experiência com o editor de blocos é, digamos, mais integrada. E ele conversa com tudo. Funciona com o básico do WordPress, posts, páginas, categorias, mas também com as coisas mais avançadas. Usa Custom Post Types, usa Advanced Custom Fields, o ACF, ele tem suporte total. Tem uma loja com e-commerce, perfeito, ele se integra com tudo isso e muito mais, incluindo os principais page builders. É super versátil. Ok, até agora só maravilhas, mas vamos colocar o pé no chão. E os limites? E a longevidade? Será que dá para confiar nesse plugin para o futuro? É um teste de realidade importante. Vamos direto ao ponto. O pessoal do plugin é bem honesto sobre isso. Eles recomendam um limite suave de mais ou menos 20 mil posts ou produtos, o que for. Dá para usar com mais? Até dá, mas a performance pode começar a sofrer, especialmente num servidor compartilhado. É um número para guardar na cabeça. E por que esse limite existe? É uma questão técnica bem simples de entender. Lembra que os filtros são dinâmicos e se atualizam sozinhos? Fazer esses cálculos em tempo real para milhares e milhares de itens pesa bastante no banco de dados padrão do WordPress. Para projetos gigantescos com centenas de milhares de itens, aí já seria o caso de pensar em outras tecnologias.
Beleza. E sobre o futuro, ele vai continuar existindo? Olha, essa outra citação do Ross, o criador, responde tudo. Ele diz que o plugin é o negócio principal dele, o sustento dele. Ou seja, não é um projetinho de fim de semana, é o foco total. E para mim, não existe garantia melhor de que o produto vai ter suporte e vai continuar evoluindo. Então, vamos juntar as peças. A gente tem uma história de mais de 10 anos de mercado e um roadmap público, um plano de futuro de mais de 2 anos. É a combinação perfeita. Mostra que o produto tem uma base sólida e um futuro planejado. Dá para confiar. E com isso, a gente volta lá para o começo. A pergunta final é para você. Seu conteúdo é valioso, disso a gente não tem dúvida. Mas ele também é fácil de encontrar? Você está dando as ferramentas certas para o seu público descobrir todo esse valor que você criou? Fica aí a reflexão.